Em Contigo Sim, Ed e Angela descobrem que foram escolhidos para fazer sua residência médica no Hospital Vega e ficam felizes da vida. Mas o moço só tem olhos para seu Adonis, e a enfermeira aconselha o amigo para que, na próxima vez que encontrar Oscar, agarre o rapaz e pergunte tudo. Ela ainda diz que, se ele tentar escapar, Ed deve chamar os seguranças e não deixar a oportunidade escapar por entre seus dedos. Na sala de Nélida, a mulher diz a mesma coisa ao seu amigo, que está mortificado por ter que sair do armário de uma vez. Já de volta à delegacia e de posse da nova informação, Benjamin revira a caixa de provas que encontrou na antiga mansão do Santillana e acaba confirmando tudo. Imediatamente ele chama seu assistente e revela que sabia que os dois tinham deixado passar algo na investigação sobre a morte de Sandro, pois acabou de descobrir que Mirtes e Aníbal trabalhavam juntos. Togilo se lembra que isso deve explicar por que os dois foram vistos entrando juntos no apartamento do engenheiro no dia de sua morte. Ele ainda acrescenta que a mulher terá que dizer o motivo da visita, durante seu depoimento exigido pelo juiz. Benjamin, pregando a prova no quadro, diz que Mirtes vai ter que contar tudo sobre sua relação com o cafetão. Nesse meio tempo, Júlio tenta correr atrás de Fedra, e quando a alcança, pergunta se os dois podem conversar. Com ciúmes, a médica diz que ele não pode aguentar o tempo que ela pediu, e já saiu se envolvendo justamente com Mirtes. Triste, o sujeito explica que ele e a megera manca moraram juntos durante um tempo, mas ela o trocou por Sandro e completa. Éramos muito jovens e a conheci em um lugar pouco casual. Me apaixonei como um imbecil e também sofri como um imbecil, mas ela não significa mais nada para mim. Fedra, chateada, lembra que pediu ao namorado que não a magoasse. Ele responde que é uma história do passado e um dia poderá contar tudo a ela, mas a médica é taxativa e responde que não quer saber de nada, deixando claro que não quer mais ver o capitão. O homem insiste e declara seu amor, tentando lhe roubar um beijo, mas a médica se afasta e vai embora, deixando o homem chupando o dedo. E do outro lado da cidade, mais um barraco se arma. É que Mirtes resolveu atender a ordem judicial e vai até a delegacia falar com Benjamin, mas avisa que não pode demorar, pois tem mais o que fazer. Indo direto ao ponto, o investigador pergunta por que os vizinhos de Sandro viram ela entrando no apartamento do engenheiro, poucas horas antes da sua morte. A Bruaca, se achando, jura que nunca esteve no local naquele dia, e que os vizinhos devem ter confundido ela com Fedra, que era amante de seu marido. Benjamin insiste e conta que os vizinhos também reconheceram Aníbal, mostrando a foto do sujeito. O policial ainda afirma que, segundo os depoimentos, os dois foram juntos ao apartamento de Sandro. Mirtes, empurrando a fotografia, diz que não sabe quem é aquele homem e que nunca o viu. O policial pergunta novamente e ela nega até que ele mostra a foto dos dois abraçados. Assustada, a socialite pergunta de onde o delegado tirou a fotografia e Benjamin deixa claro que, ali, quem faz as perguntas é ele, e avisa que precisa entrar na galeria dela para continuar sua investigação. Apesar de negar o acesso da polícia à sua propriedade, a mulher resolve contar que teve que esconder sua relação de trabalho com Aníbal, quando descobriu que ele era traficante de mulheres, pois aquilo caia muito mal para seu negócio. Mas Benjamin insiste e diz que pela fotografia, não parece que os dois tinham apenas uma relação de trabalho e questiona o que Aníbal fazia no apartamento de seu filho e o que ele tinha contra Sandro. Mirtes se irrita e diz que não estava lá naquele dia, e por mais que o inspetor diga que tem testemunhas que a reconheceram e já deram sua declaração, a mulher desafia a polícia e diz estar cagando e andando para os depoimentos, pois até agora não apresentaram provas materiais de seu envolvimento na morte do engenheiro. Sem mais delongas, a mulher se retira, mas logo que ela sai, os dois policiais comentam que têm certeza de que ela teve alguma participação no assassinato. E no hospital, Nélida prega uma mentira em Oscar e o arrasta pelo braço, dizendo que um médico precisa falar com ele com urgência, enquanto Angela leva Ed até a recepção, avisando que precisa da ajuda do rapaz para receber um paciente muito importante. Nélida chega e, empurrando Oscar, diz a Ed que o paciente chegou, assim como Angela apresenta ao estudante de medicina seu novo paciente. Os dois rapazes ficam na maior saia justa, enquanto as enfermeiras se escondem para acompanhar o babado forte que está por rolar. Envergonhado, Oscar tenta escapar, mas Ed o impede, dizendo que ele pode ir onde quiser, mas primeiro tem que dar seu telefone e aceitar um convite para jantar. No setor administrativo, a secretária avisa Álvaro que tem uma senhora que quer vê-lo, mas não consegue terminar o recado, pois Cândida entra, mesmo sem ser convidada. Assustado, o rapaz quer saber o que ela faz ali,
e a mulher explica que os dois têm muitas coisas pendentes que precisam resolver. Na mansão, Clarinha, que mudou o penteado e está na cozinha conversando com Adela, pergunta por que a cozinheira está triste. A mulher confessa que, no dia seguinte ao casamento de Salma, viu Mirtes saindo do quarto de Geraldo. A mocinha quer saber por que ela ficou chateada com isso, mas a cozinheira explica que ficou ressentida, pois faz pouco tempo que a patroa faleceu. Mas Clarinha, que de boba só tem a cara, mata a charada e pergunta a Adela se ela está apaixonada pelo patrão. Bem na hora, o empresário chega sem ser notado. Mas antes de responder, a mulher percebe que Geraldo está bem atrás dela. O empresário resolve perguntar à irmã de Álvaro o que ela estava dizendo. E a garota, sem graça, pede a ele que não dê bola para as bobagens que ela fala. Adela, que estava muda, calada ficou, enfiando a cara no fogão e preparando a comida. Dizendo que precisa ir para a fisioterapia, a garota consegue fugir da situação que criou, mas Geraldo pergunta diretamente à cozinheira se é verdade o que acabou de ouvir. Nervosa, ela começa a deixar tudo cair de suas mãos e afirma que estava distraída e não prestou atenção no que a menina disse, mas o homem não se convence e, pegando nas mãos da cozinheira, ele a manda olhar bem em seus olhos e responder. Sorrindo, ele revela que escutou muito bem a conversa e, mais uma vez, pergunta se é verdade. Sem jeito, Adela confessa que o patrão é muito bonito e coisa e tal, porém, ele quer saber sobre os sentimentos da cozinheira, que acaba sem saber o que dizer. No hospital, Leonardo volta ao trabalho surpreendendo Ângela, e na mansão, Adela confirma que Clarinha estava brincando. Geraldo não consegue esconder a decepção, e Adela, por sua vez, se chama de idiota por não ter dito a verdade. Enquanto isso, Ângela pede a Leonardo para conversar com ele, e o rapaz deixa claro que só está disposto a falar sobre coisas do trabalho. A enfermeira, contando que era um assunto pessoal, tenta se retirar depois do balde de água fria que levou do médico, mas ele não perde a oportunidade de vingar a dor de cotovelo e diz: "Estou em um momento da minha vida em que só quero desfrutar do meu trabalho e do meu casamento. Afinal, minha lua de mel foi tão legal que quero prolongar esse sentimento pelo maior tempo possível." Em seu escritório, Álvaro tenta se livrar de Cândida, que tira a maior onda da cara do rapaz, dizendo que, pelo visto, ela continua sendo um segredo. O diretor administrativo do hospital, dizendo que ela não só é um segredo e também pertence ao passado, ameaça chamar a segurança, mas a mulher se senta e começa a admirar o escritório do rapaz. Irritado, Álvaro manda Cândida dizer de uma vez o que quer ali e se mandar, mas ela avisa que precisa conversar sobre os dois. O falcatrua pega o telefone, mas a mulher avisa para ele seguir adiante e chamar os guardas, pois vai adorar fazer um escândalo. Álvaro desiste e pergunta novamente o que ela quer, mas Cândida conta que, por enquanto, só quer conversar. Do outro lado do hospital, Samantha se reúne com o advogado de Mirtes e descobre que Beatriz nunca chegou a registrar, em seu testamento, que Geraldo teria o usufruto vitalício da mansão. O homem conta que, além de ser a proprietária do imóvel, a mãe da moça também deixou suas ações na companhia para a filha, tornando-a sócia majoritária do complexo hospitalar da família. Algumas horas mais tarde, Ângela entrega os relatórios do movimento de entrada e saída de pacientes da fundação, mas começa a se sentir mal. A moça se senta e o médico começa a examinar a barriga da enfermeira, quando Salma chega querendo saber o que está acontecendo. E em seu escritório, Álvaro, desesperado, resolve oferecer dinheiro para se livrar de Cândida. A mulher, porém, comenta que o rapaz continua achando que pode resolver as coisas com dinheiro, exatamente como seus pais faziam. O moço fica ainda mais bravo e joga na cara dela que seus pais pagaram a ela durante muito tempo por seu silêncio, e agora ela está ali para extorquir mais grana dele. Mas Cândida surpreende mais uma vez, dizendo que desta vez não quer dinheiro, e sim ver Clarinha. Álvaro nega, e a mulher avisa para ele se preparar, pois vai abrir a boca e contar tudo o que sabe do passado do rapaz. Sem entender nada, o moço pergunta por que o interesse dela agora pela mocinha. Cândida diz que precisa se despedir de Clarinha, pois está morrendo. No setor clínico, o pau quebra entre Salma e Leonardo. Por mais que o médico diga que Ângela se sentiu mal e ele estava apenas examinando a moça, Salma insiste em dizer que, se o marido continuar assim, o casamento deles não vai funcionar. A despeitada ainda lembra que o rapaz chamou o nome da enfermeira em plena lua de mel e não pode suportar o fato dela sempre inventar algum pretexto para dar em cima do ex-namorado. Leonardo diz que não há nada o que ele possa fazer, pois a moça trabalha no hospital e não tem nenhum motivo para demitir a enfermeira de um posto que ela conseguiu por seu próprio esforço. Mas a entojada não cala a boca,
e pergunta se, por acaso, ela não seria um bom motivo para ele pedir a Geraldo que mude Ângela de setor. Leonardo responde que não vai tomar nenhuma decisão neste assunto, baseado em assuntos pessoais, mas não adianta, e a loira exige que ele tome uma providência. Na mansão, depois do tete-a-tete com Adela, Geraldo está saindo para trabalhar, quando se lembra que esqueceu a pasta. Mas a cozinheira aparece levando não só a pasta, mas também um lanche saudável para o patrão, dizendo que o médico recomendou que ele não fique tanto tempo sem comer nada. E o clima pinta novamente. Pablo, que estava esperando o patrão, percebe o que está rolando e abre o maior sorrisão. Nesse meio tempo, Samantha instrui o advogado para manter silêncio sobre o que ele descobriu, avisando que o pai está se envolvendo com uma vadia, mas não vai permitir que a herança dos pais caia nas mãos de uma interesseira qualquer. No vestiário, Salma vai tirar satisfações com Ângela. A enfermeira diz que não tem nada para conversar com ela, mas a metida mete a mão no armário, impedindo a passagem e diz: "Soube que você tentou impedir meu casamento. Quem você pensa que é para fazer uma coisa dessas? Você é mesmo uma idiota." Ângela joga na cara da rival, que sabe que ela entregou um convite de casamento com o endereço errado. E Salma, mais uma vez, afirma que a moça é uma idiota e acabou caindo na arapuca. Não satisfeita, Salma enfileira uns 50 xingamentos, mas a enfermeira revida e mete a mão na cara da Patricinha. Porém, quando ela vai revidar, Ângela segura a mão da entojada e avisa que nunca mais vai deixar que a infeliz passe por cima dela. Mas a despeitada resolve implicar mais um pouco e afirma que agora Leonardo já é dela e a enfermeira está sozinha, sem ninguém. Ângela se irrita ainda mais e grita que a moça só conseguiu sucesso nos seus planos abaixo de chantagens e mentiras. Porém, Salma responde: "Claro que não. Acontece que na sua cabecinha de caipira não entende que Leonardo não é pra você. Ele me escolheu e agora é meu marido. Respeite a sua decisão." O bate-boca continua e a enfermeira lembra que o ex se casou com ela por ter sido enganado, mas já sabe que é tarde demais. Salma, por sua vez, jura que se a enfermeira abrir a boca, vai aparecer outro ciclista e aí sim vai mostrar quem realmente é, pois prefere que o marido fique preso do que com ela. Furiosa, a Naja loira sai batendo a porta e dizendo que aquela é sua última advertência. Segundos depois, Nélida aparece, afirmando que escutou tudo e consola a colega. Salma vai direto ao escritório de Álvaro, dizendo que precisa falar com ele, mas dá de cara com Cândida, que antes de sair, diz para o rapaz decidir se vai apoiá-la ou prefere jogar contra ela. Curiosa, a entojada quer saber quem é a mulher, mas o rapaz corta o embalo da enxerida, que conta que pegou o marido alisando a barriga de Ângela e dizendo que a moça passou mal. Álvaro já quer sair correndo para saber se está tudo bem com o bebê, mas Salma manda o comparsa deixar de ser bobo, pois sabe que a talzinha apenas usou isso como pretexto. Porém, o infeliz resolve defender a amada e diz que não vai interromper os sonhos dela, que quer se formar em medicina e voltar para Real del Mar. Uma lâmpada acende na mente suja de Salma, que agora quer a ajuda do comparsa para mandar a enfermeira de volta ao seu povoado. Porém, Álvaro deixa claro que não vai prejudicar a mãe de seu filho. Depois do papo reto com Nélida sobre a atitude profissional que precisa ter no hospital, Ângela recebe uma ligação da mãe que conta o que aconteceu naquela manhã, na mansão, confessando que está apaixonada por Geraldo. Triste, Adela conta que não disse nada ao patrão, pois os dois são de mundos distintos e, além disso, ele tem uma relação com Mirtes. Nesse meio tempo, Álvaro consulta seu advogado sobre o novo golpe financeiro que está aplicando na empresa. Nestor diz que é muito arriscado, mas o rapaz jura que, da maneira como ele está conduzindo a coisa, ninguém vai desconfiar. Justamente quando o rapaz está oferecendo 20% de tudo o que pretende roubar, Samantha aparece, mas o moço consegue se livrar da esposa. Em seu consultório, Leonardo diz a Duarte que ele tem esclerose múltipla e precisa começar o tratamento contra os sintomas imediatamente. O oncologista não aceita a notícia e diz que Leonardo é um incompetente. Ângela avisa a Leonardo que a operação de Guibo está para começar e Galego está chamando por ele. O rapaz, tentando se refazer do piti de Duarte, manda a enfermeira dizer ao seu colega que vai para a sala de cirurgias em alguns minutos. Do lado de fora, Lúcies vai em lágrimas nos braços de Pablo, que garante à moça que sempre vai estar ao seu lado, aconteça o que acontecer. Os dois acabam se beijando, mas Félix chega e, furioso com a cena, puxa Luz pelos cabelos. O motorista empurra o cidadão, mandando ele não encostar um dedo em Luz e começa o fuzuê. Baldomero segura o compadre. A doméstica grita, mandando o marido parar com o escândalo,
A enfermeira chega e manda o meliante e seu advogado vazarem imediatamente dali ou vai chamar a segurança. Apavorado com a violência do comparsa, Baldomero consegue arrastar Félix para fora, enquanto Luz fica ainda mais desesperada e se abraça a Pablo. Em sua sala, Samantha diz a Oscar que tem certeza que o marido está aprontando mais uma. O Aspone pergunta sobre o que poderia ser e deixa escapar que possa ser sobre o divórcio. Mas a influência deixa bem claro que não pretende passar por isso e jamais vai permitir que Álvaro e Ângela vivam juntos e felizes para sempre com seus pivetes. E enquanto esperam o fim da cirurgia de Gibo, Pablo diz à Luz que já é hora de enfrentarem Félix, pois não vai permitir que ele a trate mais daquela maneira. Mas a doméstica argumenta que sente medo, pois o marido é cruel e muito vingativo e teme que ele faça alguma coisa contra o motorista. 2 vezes o tamanho do meliante, o rapaz diz que não tem medo, mas lembra que Luz continua casada e precisa dar um jeito, pois não acredita que a moça queira continuar sendo tratada feito lixo. De certa forma aliviada, a moça responde que o namorado tem razão, pois o sujeito passou muito longe dos limites e está disposta a se divorciar. O tempo passa e à noite, Samantha aguarda Jerônimo no mesmo bar pé de chinelo de sempre, metendo uísque e remédio ao mesmo tempo, pra dentro. O ex-enfermeiro aparece levando um envelope e, sem perder o hábito da profissão, avisa que é perigoso tomar calmantes com álcool. Educada como sempre, a moça manda o comparsa se catar e diz que está ali por outro motivo. Porém, com segundas intenções, Jerônimo segura a informação sobre a dela, dizendo que desta vez não está ali por dinheiro e tenta beijar Samantha. Enojada, a influência grita: "O que você acha que está fazendo, seu idiota?" Jerônimo, com um sorriso na cara e ar de cantor de sofrência, dispara sem nenhuma cerimônia: "Você acha que não percebi como você fica com a pepeca pegando fogo quando olho pra você? Eu acho que o que te falta é um homem de verdade, não tô certo?" Mas a moça não se acovarda e responde: "Ai, coitado, você nem saberia o que fazer com uma mulher como eu." E foi a deixa que o tarado esperava. Sem perder tempo, ele gruda um beijo em Samantha, que o afasta com um empurrão. O sujeito, que está adorando o joguinho, abre um sorriso e pergunta se ela está surpresa, porque não esperava gostar tanto do beijo que ele lhe deu. Agora, é a doida que mete a língua entre os dentes do rapaz e começa a briga para ver quem vai descabelar o palhaço primeiro. Enquanto isso, na mansão, Mirtes continua seduzindo Geraldo e pergunta se ele pensou na sua proposta. O homem, um gentleman, chega a mentir dizendo que, além de linda, ela também tem muita classe, mas não está pronto para começar uma relação. Ela insiste, lembrando do que rolou na noite anterior e diz que viu estrelinhas, coisa que há muito tempo não acontecia. O cara diz que não, ela diz que sim, e a dela, que está saindo do trampo, escuta tudo sem ser notada. Inclusive quando a megera manca implora por um beijo do empresário, o que acaba conseguindo. A dela vai embora chorando, achando que sua suspeita estava certa e acaba não ficando para ver o que se sucedeu depois. É que Geraldo, educadamente, rejeita o beijo de crocodilo de Mirtes e se retira, deixando a bruaca chupando o dedo. Num motel qualquer, depois de conseguir exatamente o que queria, Jerônimo é obrigado a ouvir de Samantha que é para ele não ficar muito animado, pois não passa de um brinquedo nas suas mãos. O safado, ciente de suas habilidades de macho, só sorri, degustando uma long neck. Finalmente, o esperto entrega o famoso envelope com as informações sobre a dela. Debochado, ele avisa que sabe bem o que acabou de entregar a ela, e a moça, feliz da vida com o que está lendo, responde: "Ouro moído." No hospital, a cirurgia de Gibo acaba. Galego deixa claro que foi um procedimento muito difícil e complicado, e Leonardo dá a boa notícia, confirmando que foi tudo bem, e o garoto vai voltar a caminhar. Feliz da vida com o alívio da amada, o ursão resolve abraçar todo mundo de uma vez. Na mansão, Mirtes chora as pitangas para Salma, e conta que foi redondamente rejeitada por Geraldo, apesar do antigo truque que aplicou na noite do casamento do filho. A despeitada, obviamente, não assume que foi ela quem cismou com o empresário, e bota tudo no feijão da cozinheira, dizendo que a mulher deve ter enfeitiçado o médico. Salma não acredita que Geraldo se meta com uma reles cozinheira caipira, mas a sogrona conta que tem pegado os dois no maior tititi pela casa, ultimamente. Pra variar, a megera mirim diz que tem uma ideia para se livrar de Ângela e sua mãe de uma vez por todas, mas não consegue fazer tudo sozinha e Leonardo não quer ajudar. Interessada, a megera sênior pede que a aprendiz conte no que está pensando, pois está disposta a fazer o que for necessário para se livrar das duas de uma vez. Nesse meio tempo,
Ed e Oscar estão saindo para jantar e ficam presos no elevador do hospital. Cheio de ideias para dar, o estudante de medicina parte para o ataque e diz que logo vão resgatá-los. Mas, se demorarem, ele sabe exatamente como matar o tempo. O assessor de Samantha começa a sentir calor e tira o casaco. Ed diz que é melhor ele parar ou não responde por si. O clima esquenta, mas na hora H, os dois se lembram das recomendações de Angela e Nélida, que ordenaram não trocarem beijos no primeiro encontro. Nesse meio tempo, Júlio, que aceitou jantar com Leonardo em seu apartamento, fica intrigado com umas caixas com documentos que Mirtes deixou no apartamento do filho. Aproveitando que o médico foi atender a uma paciente por telefone, ele resolve revirar tudo e acaba encontrando uns documentos em nome de Aníbal. Leonardo aparece e quer saber o que o homem está fazendo com as coisas de sua mãe. Do outro lado da cidade, Samantha aparece na casa de Angela, dizendo que tem que mostrar uma coisa que pode interessá-la, e saca do envelope um cartaz com a foto de Adela e os dizeres "procurada pela polícia". Sem forças para lutar, Angela pergunta o que a mulher quer desta vez, e a influência avisa que ou ela e a mãe vão embora da cidade no outro dia logo cedo, ou vai aparecer com a polícia para que Adela seja presa por assassinato. Por mais que Clarinha se meta e tente apartar a briga, Álvaro avisa que vai matar o sujeito. Porém, a menina conta que ama o pediatra, só que não adianta, e o falcatrua continua ameaçando enfiar a mão no doutor. Geraldo aparece e quer saber o que está acontecendo, e por que Dário está em sua casa. Clarinha esclarece que o rapaz é seu namorado e ela o ama. Na periferia, Angela contesta o cartaz, dizendo que aquilo é fake. Porém, Samantha avisa que a decisão sobre a inocência ou não de Adela pertence a um juiz. Mas até que chegue na sentença, a mulher vai passar alguns anos na cadeia. Antes de ir embora, a influência avisa que o prazo para a enfermeira e a mãe se mandarem é até o dia seguinte, pois, depois disto, vai cumprir o que prometeu. Adela aparece e a moça esconde rapidamente o papel. Porém, a mulher nota que a filha não está bem e não se conforma com a desculpa da garota, mas não diz nada.